Beleza, galera? Hoje é dia 31 de julho de 2018. Não era para ser dia 31, era para ser dia 30, porque eu estava gravando na sequência, logo depois que encerrou o programa Roda Viva, com a presença do candidato Jair Bolsonaro. Mas agora já é meia-noite e 40. Eu fiz vários comentários a respeito aqui, né, da entrevista. Fui fazendo um ponto a ponto. Tava até gravando aqui, gravei 17 minutos. Daí eu falei assim, putz, que merda. Que merda, porque eu tava de saco cheio. Porque é sempre as mesmas coisas, o pessoal fala. Então eu resolvi diminuir, fazer um vídeo menor agora e falar só alguns pontos principais aqui. E não ir batendo ponto a ponto, mas dando um panorama mais geral. Primeiro, para começar, eu achei bom a entrevista, achei que o Bolsonaro saiu bem para o que foi proposto para ele. O que foi proposto para ele? Tentaram denegrir a imagem dele como todo o programa que ele vai, a partir de agora, ou sempre foi, né, da grande mídia, né, diga-se de passagem, vão tentar fazer. Então você vê ali, não tem como transparecer coisa diferente de que todos os jornalistas ali são de esquerda, inclusive o Ricardo Lessa, o apresentador, o âncora, todos são de esquerda e você vê que eles claramente tentam denegrir a imagem do Bolsonaro. Eles não fazem perguntas inteligentes, não fazem perguntas que realmente demandem uma resposta que ele vai apresentar algum projeto real para ser posto em prática. Então, nas primeiras 3 partes do programa foi só aquelas perguntas imbecis de sempre sobre viadagem, sobre homofobia, sobre machismo, sobre regime militar, ditadura, né, do jeito que eles falam, ditadura militar, golpe militar de 64 e aquele papo todo. Aí na quarta parte teve uma ou duas perguntas ali mais ou menos interessantes. Depois na última parte também só tentando denegrir a imagem do Bolsonaro. Às vezes dá a impressão que eles ficam fazendo um monte de pergunta para tentar tirar ele do sério, para ver se ele dá uma estourada e fala alguma besteira. Mas ainda bem que ele está tranquilo, sereno e está conseguindo responder tudo bem tranquilamente. Lembrando que esse programa ficou como o mais falado, né, o tema mais falado do Twitter do mundo. Do mundo. Agora eu quero ver o que eles vão fazer, a grande mídia brasileira. Porque se ele está sendo o assunto mais comentado do mundo no Twitter, amanhã vão ter vários vídeos falando sobre essa participação dele no Roda Viva. Com certeza vai ser um dos vídeos mais vistos do YouTube. Pesquisa Google, Facebook, tudo que é rede social. Tema mais comentado. O cara vai em tudo que é lugar que ele vai no Brasil, ele é ovacionado. Quero ver como é que a mídia vai fazer para destruir isso aí, né? Vamos ver, o futuro dirá. Logo no começo, o apresentador de esquerda, que eu já sabia, né? Na hora que o Augusto Nunes saiu do Roda Viva, já estava na cara que ia vir alguém de um calibre inferior, que é o tal do Ricardo Lessa. Cheio de piadinhas, cheio de sarcasmos, cheio de... né? Primeiro, ele começou falando pro Bolsonaro, ó, o senhor quer ser, caso seja eleito, o senhor quer ser lembrado como? E o Bolsonaro falou, eu quero ser lembrado como o presidente que tornou o Brasil mais liberal. Pronto, ou seja, tornou a economia brasileira mais liberal. Privatizou, extinguiu algumas empresas estatais, excelente. Tornou o Brasil mais liberal. Isso a gente precisa e é urgente. Aí as próximas perguntas foi aquele mais do mesmo. Falaram sobre o Brilhante Ustra, falaram sobre o Vladimir Herzog, falaram sobre a JBS, o dinheiro que recebeu, que já está resolvido. Falou sobre o Paulo Guedes, economia, mas assim bem superficialmente. Ditadura militar, o bonitão aqui, o tal do Leonêncio Nossa, do estado de São Paulo. Falando assim... Se o senhor for eleito, o senhor vai abrir os arquivos da ditadura? O Bolsonaro, eu achei que ele poderia até ter desenrolado um pouco mais, porque esse assunto sobre abrir os arquivos da ditadura, está logo na introdução do livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Está lá no comecinho, ele já fala a respeito. E o que ele fala? Aqui na página 25. No segundo semestre de 2004, no primeiro governo Lula, a opinião pública foi bombardeada novamente por intensa orquestração desencadeada pela imprensa e pelos arautos da democracia e dos direitos humanos para a abertura dos arquivos da ditadura. Nesse esforço, entre muitos, sobressaiu-se o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. E na época de 2004, estava rolando o mensalão e eles falavam a respeito da abertura dos arquivos da ditadura para tentar dar uma abafada. Só que qual que foi o problema? Os arquivos da ditadura, suposta ditadura, já tinham sido divulgados há muito tempo, há mais de 20 anos. Foi até o que originou o livro lá, Brasil Nunca Mais, sobre a
a coordenação do Dom Paulo Evaristo Arms, lá aqui, de São Paulo, né? Arcebispo de São Paulo, que coordenou esse grupo. Os advogados iam lá no Superior Tribunal Militar, faziam carga dos processos e copiaram mais de 1 milhão de páginas lá. Então, os documentos já estavam aí abertos. Depois, houve o projeto Orville, que seria a versão oficial dos militares sobre a época do regime militar, que retrata lá detalhadamente sobre os atentados, sobre os justiçamentos e etc., sobre os roubos, sobre os assaltos, e tudo, enfim, sequestros que os guerrilheiros fizeram no Brasil. São mais de 1000 páginas, procura aí que você acha de graça para baixar em PDF, projeto Orville. E aí, ele fala, e aí, você vai abrir os arquivos da ditadura? Sabe por que balela isso que ele fala? Porque a esquerda não quer que abra, ela quer filtrar o que é para ser aberto, o que é para ser mostrado. Então, esse papo de, vai abrir como se tivesse alguma coisa misteriosa lá e tudo mais. Talvez tenha, mas que envolvam os terroristas. Mas o Bolsonaro saiu bem e falou assim, isso aí é coisa do passado, eu quero saber daqui para frente. Isso acabou. Lei da anistia, 79, acabou, não tem que discutir mais isso. O Brasil tem um monte de outros problemas muito mais graves do que ficar discutindo essa baboseira aí. Depois faz igual a Comissão Nacional da Verdade, né? Até gravei vídeo aqui. Um monte de dinheiro público sendo utilizado para te contar um monte de mentira, um monte de besteira. Mas é isso aí. Aí continua, né? Fala um pouco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, outra besteira. Aí o Frei Davi, do Educa Afro, fala de cotas e ações afirmativas, fala sobre dívida histórica da escravidão. Aí o tal do Ricardo Lessa, né, e a menina Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico, falam isso, que o Brasil tem uma dívida histórica da escravidão. Se fosse isso verdade, dívida histórica, os judeus teriam que cobrar lá um valor do Egito. Devia cobrar. Depois eles foram escravos da Babilônia. E aí? Mas são brancos, né? Judeu é branco, não tem que... A dívida histórica é só contra negro, não pega nada. Então, cobre dos próprios negros da África lá, que sequestravam lá os próprios negros, de tribos menores, e vendiam para os europeus. E aí? Cobre também dos muçulmanos, que trouxeram de novo a escravidão para a Europa, porque já tinha extinguido a escravidão na Europa há muito tempo, mas os muçulmanos, depois que invadiram lá, voltaram com a prática da escravidão. E aí? Dívida histórica. Esse papo de dívida histórica é uma balela. Até o Bolsonaro ele falou uma coisa interessante. Ele falou, não tem dívida histórica. Eu nunca escravizei ninguém. Pronto. Acabou. Uma geração, a geração presente, não pode ser condenada por uma besteira que a geração anterior fez. Acabou. A história anda. Bola pra frente. Aí uma das entrevistadoras lá falou sobre previdência dos PMs, teve a capacidade de falar sobre privilégios dos policiais militares, porque o policial militar aposenta com 30 anos. Mas olha a vida de um policial militar no Brasil. E ela quer falar que eles têm privilégios, aposentar 30 anos. Aí a outra fala que o Trump, saiu uma reportagem hoje num jornal aí suíço, falando que o Bolsonaro é o Trump brasileiro. E ele falou, se eu for, que bom. Trump cresceu a economia dos Estados Unidos em 4,2% nesse ano, menor taxa de desemprego em 18 anos, conseguiu pisar lá no solo da Coreia do Norte, fez lá um acordão lá, conseguiu pelo menos sentar na mesa e conversar com o tal do Kim Jong-il lá, tá resolvendo tudo que é problema dos Estados Unidos. Excelente. Qual que é o problema dele? Só porque fala ríspido? Esquerdista não gosta que fale ríspido com ele, né? Porque esquerdista geralmente é um cara com alguns complexos. E aí você fala grosso, ele mija nas calças. Aí o Ricardo Lessa vem falar que na época do regime militar não tinha imprensa para revelar as corrupções dos presidentes militares. Faz o seguinte, dos militares, aliás, em geral, e até o tal do Leonêncio Nossa deu exemplo do almirante da Marinha que foi condenado recentemente. Na época do regime militar, pega lá todos os presidentes militares. Você quer saber se teve corrupção ou não? Pega lá todos os presidentes do regime militar de 64 a 85, vê lá qual enriqueceu, qual morreu rico. Você não vai achar. Depois também com a tal da Comissão Nacional da Verdade, que era uma mentira, você acha que se tivesse achado um cabelinho de corrupção, eles não iam ter feito um estardalhaço danado? Mas não fizeram. Só falam das torturas que fizeram, das perseguições e tudo mais. Não fala de corrupção. Por quê? Era pequena a parte, uma pequena parcela, pontuais. Porque corrupção sempre vai ter. Todo lugar tem corrupto. Agora, institucionalizado e generalizado igual teve nos últimos governos de esquerda no Brasil, você não vai achar. Mesmo porque é uma estratégia da esquerda. Ela precisa da corrupção
para se manter no poder e tal, é aquela estratégia deles. Aí falaram um pouco dos privilégios dos políticos, o cara falou que ele foi denunciado por racismo no Brasil, ele foi denunciado por racismo por apologia ao estupro. O cara que tem um projeto de castração química está sendo denunciado por apologia ao estupro. É brincadeira, né? Aí um dos entrevistados lá, o Bernardo tem uma cara esquisita, o Bernardo Melo Franco, do Globo. Ah, ofensa não é racismo, não? Não, ofensa não é racismo, se você não tá ligado. Se você ofender alguém, é injúria. Se tiver aspecto de pele no meio, de raça, é injúria racial, não é racismo. Bem diferente. Não quero pegar uma palavra e generalizar para tudo. Aí falaram que ele falou em 99 sobre fechar o Congresso Nacional, e ele assumiu, falou que falei mesmo. E ele falou assim, pô, eu era o único militar, eu tinha lutado contra aquele monte de vagabundo que tava lá no Congresso Nacional. Imagina o clima lá, o clima era de guerra, pô. Ele falou e acabou. Aí Miguel Reale vem dizer que ele não é democrático. Miguel Reale, outro comunista safado aí. Daí dizem, acusam ele de ter votado no Lula em 2002. Claro que ele votou no Lula. Tava no segundo turno. Lula, José Serra. José Serra tinha integrado a Ação Popular. O mesmo grupo que participou do atentado no aeroporto de Guararapes, em 66. Então, entre um cara que você sabe que foi terrorista e um que era só um líder sindical, sem muita importância, pô, sobrou ele. Então até eu votaria no Lula nessa época. Diz que ele elogiou o Hugo Chávez em 99. Só que em 99, o Hugo Chávez se disse contrário ao Fidel Castro, e na época ele falava claramente que ele não era comunista, inclusive na campanha dele ele pregava sobre privatização, liberdade de mercado e tudo mais. Depois que ele se transformou, ou ele usava o discurso de direita para pelo menos conseguir tomar o poder, e depois no poder ele mostrou a verdadeira face dele. Aí falaram um pouco sobre educação, pesquisa, fala um pouco sobre política de saúde, que ele fala que tem que investir na prevenção, desburocratização também, isso é importante. Aí a mulher pergunta, você vê que é o canhoto, quando o canhoto faz uma pergunta dessa. Ela pergunta, quem? A Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico. Como melhorar a saúde tendo uma diminuição da carga tributária? Olha isso que ela fala. Ou seja, ela quer manter a carga tributária alta, por quê? Porque senão vai influenciar na saúde. Só que ele fala o seguinte, assim, não, se a gente diminuir a carga tributária, mas liberar a economia, você vai ter mais geração de emprego, a economia do Brasil vai estar girando, os empresários vão estar sendo incentivados a gerar mais emprego. Com isso tudo, você melhora a economia, você melhora a saúde, é um reflexo. Você vai ter um bairro melhor para morar, saneamento melhor, você vai tendo uma escalada de melhora. Influencia diretamente na saúde. O que ela quer? Altas taxações para oferecer um serviço do SUS que não serve para nada. Aí de novo, Leonêncio, acho que eu nunca mais vou esquecer esse nome, Leonêncio Nossa, ele vem falar que, ironicamente, que as Forças Armadas não resolveram o problema no Rio de Janeiro, né? Aí o Bolsonaro falou o seguinte, lógico, você não tem uma retaguarda jurídica, porque com o mesmo Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, né, porque tinha também Aeronáutica e Marinha, resolveram o problema no Haiti e não conseguem resolver o problema no Rio de Janeiro. Porque você não tem uma retaguarda jurídica, pô. Por quê? Porque você tem gente como esse cara aqui, que tem essas ideias iguais às dele. Depois o cara falou assim, falta inteligência pra polícia porque não consegue nem resolver o caso da Marielle, dá aquela risadinha. Aí o Bolsonaro saiu brilhante nessa aí, falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu aposto que não vai ter problema, a gente conversa lá com o comandante da PM lá do Rio de Janeiro, vamos lá, vamos subir um morro lá e ver o que acontece. Pra você ver como que a mentalidade esquerdista ela funciona assim, num nível de loucura assim que é absurdo. O cara ele não... É uma desvirtualidade assim, da realidade gigantesca. O cara fala que falta inteligência para a polícia resolver o problema. O problema, meu camarada, é uma bala chegando no teu zóio na hora que você aparece lá com o pescoção no morro e voando tiro lá para tudo que é lado. Isso que é a inteligência. É isso mesmo, eu queria você lá, bota um colete, bota uma arma, escreve lá, polícia, e vai lá resolver o problema, mostra como é que faz. Aí todo mundo vai ficar satisfeito com você desvendando esse crime bárbaro aí. É engraçado que quando trata desse problema de segurança pública, todos ali, né, todos os esquerdistas ali, eles querem resolver o problema, mas não querem pagar o preço. Então eles querem ter a segurança modelo, mas não querem pagar o preço para ter essa segurança modelo. Qual que é a segurança? Qual que é o preço? Qual o preço que tem que ser pago? Deixar a PM trabalhar, a polícia civil, a polícia federal, deixar as polícias e as forças militares trabalharem. É simples, o preço a ser pago é esse.
Tem outro jeito. Bandido desceu dando tiro, vai tomar tiro, acabou, pronto. Resolve 2 problemas, né? Economia pública, né, para sustentar os presídios, dá uma resolvida na superlotação dos presídios também, e aquele cara nunca mais vai reincidir em crime, pronto. Resolve 3 problemas. E aí tem que ter a retaguarda jurídica para que esse policial não seja punido. Tá em ação, trabalhou, tem que ganhar uma medalha. Aí engraçado que aparece o tal do José Gregório, né? Um jurista, ex-ministro aí. Fala sobre a verdade que você falou sobre fuzilar o FHC e eu, lá na época lá e tal, na década de 90. Aí o Bolsonaro falou assim, não, realmente, eu falei em fuzilar o FHC, mas era a respeito, eu tava puto com ele, a respeito da venda da Vale do Rio Doce e tal. Mas de você eu não falei não, você é muito insignificante pra eu ter falado isso aí. Você era um guerrilheiro de fachada, de intelecto, se achava um guerrilheiro, né? Ele era advogado de perseguidos políticos e tudo mais. Ele até, junto com o FHC, ele foi o autor de uma lei que previa o pagamento de indenizações para... Eu deixei marcado no livro aqui, mas depois eu tirei. Que previa indenizações, em 95 essa lei, se eu não me engano, previa indenizações aí para perseguidos políticos na época do regime militar. Depois o Ricardo Lessa também diz o seguinte, diz que ele foi expulso do exército, falou assim, você não deve ter tido uma vida de militar muito boa, né? Você saiu do exército, às vezes foi expulso e não teria uma vida militar tão boa, né? O Bolsonaro até deu risada pela falta de conhecimento do cara ou pela mal caretice dele. O Bolsonaro não foi expulso do exército. Ele saiu do exército, foi licenciado do exército, foi para a reserva do exército para assumir o cargo de vereador no Rio de Janeiro. Foi expulso. E outro, ele ficou 17 anos no exército. 17 anos. Chegou, passou por aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão. Ele deu a entender que o Bolsonaro ele era indisciplinado nas Forças Armadas. E o Bolsonaro falou lá, nunca destratei um subordinado e nem um superior. Tive minha vida militar ali íntegra, tanto é que ele ficou preso uma vez porque reclamou dos salários dos subordinados, ficou preso lá acho que 10 dias no processo administrativo, mas no quartel todo mundo sabe que é tranquilo para você ficar preso. Eu fiquei preso porque perdi a chave do meu cadeado no final de semana preso. Mas então, acontece. Aí o Bernardo Melo Franco, do Globo, falou para ele o seguinte, que o que você fez pelo Rio de Janeiro, você nunca conseguiu aprovar nada e tudo mais. Ele fala assim, não consigo porque sou eu. Eu já apresentei milhares de projetos lá, mas o que eu faço? Isso ele não falou no dia, mas ele já falou em outros locais. Ele faz o projeto e pede para outro parlamentar assinar, porque se for dele, o pessoal ignora. Foi o caso que ele explicou aqui a respeito da lei lá da castração química para estuprador, porque até a bancada feminina foi contra. Por quê? Porque ele fez. Então, a bancada feminina, que era para ser a primeira, que é encabeçada pela Maria do Rosário, né, para quem não sabe, que deveria ser a primeira a assinar essa bomba. Por quê? Porque elas são as vítimas. Por ser o Bolsonaro, o machista e homofóbico, não vamos assinar. Vamos fazer picuinha aqui com ele. Picuinha. Não interessa a vontade das mulheres. Não. O importante é sujar a história do Bolsonaro aí. Aí a segunda falou uma coisa interessante, ela falou a respeito de armas. Poderia ter dado até mais ênfase nesse assunto, mas o tempo também estava acabando. Falou que ele foi assaltado em 95. Aí ela fala assim, o senhor aparentemente pratica atividade física, tem um porte atlético, militar, é treinado e tudo mais. Mesmo assim, em 95, roubaram, levaram sua arma e levaram sua moto e tudo mais. E a gente que não tem treinamento nenhum? E aí? Se houver a liberação da arma de fogo? Aí o Bolsonaro também saiu brilhante. O que ele falou? Você não está segura para ter uma arma de fogo? Não tenha. Pronto, não compra a arma. Ele quer ter o quê? É o direito da pessoa poder obter uma arma caso ela queira, caso ela tenha interesse. Simples. É o que o Bolsonaro falou. Ele prefere ter 5% de chance de reagir e se dar bem do que morrer como cordeirinho. Ele até fala sobre o espírito cordeiro que o brasileiro tem. De novo, o Leonêncio Nossa falou o seguinte, o senhor fala de todo mundo, o senhor fala de jornalista, o senhor fala do MST, o senhor fala de tudo, mas eu não vejo você falando dos banqueiros. Aí o Bolsonaro falou assim, eu tenho o que para falar dos banqueiros? Estão lá, são donos, empresários lá, tem um banco, se você quiser lá pegar o dinheiro e pagar a taxa que eles estão te oferecendo, o problema é seu. Pronto, são criminosos? Alguns até são, né? Por quê? Faz conluio com o Estado. Mas só do Bolsonaro falar que ele vai
diminuir o Estado, diminuir as estatais, tornar o mercado mais liberal, automaticamente você tende a diminuir também esse monopólio dos bancos aí junto com as empresas públicas. É igual agora, esse tempo atrás, apareceu como uma startup o tal do Nubank, aquele cartão roxo aí. E estão aparecendo vários por aí. Quanto mais liberdade você tem, mais opções você vai tendo para concorrer com os banqueiros. O que não pode é ter o quê? Um Estado gordo e socialista como o nosso, que pega lá uma meia dúzia de banqueiro e faz conluio com o Estado. Aí fica uma maravilha. Aí o mesmo cara aí fala a respeito do desemprego no campo. E ele fala assim, o que o senhor vai fazer no campo? Porque a tecnologia está chegando no campo e os trabalhadores vão ficar desempregados. E aí? E agora? Mais ou menos dando aquela ideia do seguinte, não traga tecnologia para o campo, porque senão o desemprego vai aumentar no campo. Aí o Bolsonaro falou, pô, tem um tempo atrás o pessoal reclamava aí de boia fria, que vivia numa situação degradante aqui no corte de cana. Aí vem uma máquina agrícola que faz o trabalho de 300 boia frias. Ah não, agora sai a máquina, volta o boia fria, vamos botar os caras para cortar cana. Aí o Bolsonaro falou o quê? O óbvio. Ele falou o seguinte, falou assim, ó, não tá tendo mais emprego, o cara vai ter que se reorganizar, vai ter que fazer outra coisa. Não tem jeito. Não vai ficar na idade da pedra, porque vai perder o emprego do cara. Inclusive o emprego de jornalista, esses canhotinhos que estavam aí, ó, é bom ficar, ó, de olho, de barba de molho. Porque com rede social e o caramba, tem vários canais no YouTube que estão fazendo um trabalho jornalístico de ponta. Esses caras aí, ó, sei não, hein? Provavelmente vai começar a brigar pra isso. Pra acabar com a rede social, porque ele vai perder o emprego. Aí o tal do Bernardo falou a respeito da imigração. Excelente, também o Bolsonaro falou assim, é lógico, a gente não pode... Você abre a porta da tua casa para todo mundo entrar? Não. Por que a gente vai abrir a porta do Brasil para qualquer um entrar sem um critério e tudo mais? Excelente, tem que ser assim mesmo. Tem que ter um critério. Aí nas perguntinhas rápidas, né? O canhoto âncora perguntou para ele, fala um ídolo. Ele falou, meu pai. Geisel versus Frota. Aí ele falou assim, ó, mesmo o Geisel tendo falado mal de mim no livro dele, eu vou com o Geisel, porque ele assumiu o Brasil numa situação complicada e tudo mais, e conseguiu fazer várias coisas boas no Brasil. Depois ele falou do Mandela, o cara perguntou, e Mandela? Era pergunta rápida, né? Não dava para desenrolar muito, o Bolsonaro falou, vai estudar o passado do Mandela. Mandela, guerrilheiro, terrorista, tanto que ficou 27 anos preso. Perguntaram para ele, qual o livro de cama? Ele falou assim, é A Verdade Sufocada, meu livro de cabeceira. Esse aqui, ó, A Verdade Sufocada. Olha a grossura desse livro. Aqui, meu camarada, tem informação para dar com o pau, ó, sobre a época do regime militar, com fotos, esquemas e etc. Adquira-o, se você ainda não fez isso. E pergunto para ele, qual é o seu sonho? Ele falou assim, contribuir para um Brasil melhor. Excelente. Eu, num panorama geral, como eu já falei, achei excelente a entrevista, o programa. A gente já sabia, né, que eles iam tentar sempre denegrir. Eles não querem saber propostas concretas dele, eles querem apenas desconstruir aquela figura. Eles querem falar assim, aquele papo, né? Não consigo destruir o discurso dele, destruo a pessoa. Eles querem que você chegue e olhe pro Bolsonaro com repulsa. Fala assim, eu não vou votar, esse cara é louco, esse cara é machista, é gay, é homofóbico, é doido, quer matar os outros, sei lá. Então eles tentam passar essa imagem. Graças a Deus, Bolsonaro se portou muito bem. Qualquer pessoa em sã consciência olhar lá, ver que o que ele está falando tem fundamento, ver que o que os outros 7 estão fazendo ali é uma guerra de imagem, estão querendo enquadrar ele, falando numa situação ali vexatória, né? E é isso aí. É disso para pior aí para frente. Mas olha, 1h10 da manhã. Amanhã eu acordo 6 horas da manhã. Tô aqui gravando o vídeo, porque, ó, Bolsonaro 2018, hein? Então, se você tava com dúvida, jogue ela de escanteio. Vamos no Bolsonaro, que esse Brasil tem muito a melhorar. Forte abraço.